É difícil, né? Olhar o todo, olhar o particular, ver por que a gente faz o que a gente faz. Se ao fazer o que a gente faz, a gente está realmente conectado, né, com aquilo que a gente está escolhendo para a nossa vida. E ter a coragem de dizer o que a gente faz com o nosso vazio. Não é qualquer coisa. Mas é porque a gente acredita que em cada um de nós existe essa vontade de ser a melhor versão da gente. Nesse espaço tão curto de vida que a gente tem, é que a gente insiste. E temos uma primeira pergunta. Celso. Aí eu posso responder essa pergunta, mas a pergunta é para ele, sabe? É que eu sou uma pessoa... Olha aí o braço. Vai lá, braço. Na fala sua, ela foi realmente provocativa, porque eu me lembrei quando eu entrei na Prefeitura de São Paulo, há mais de 48 anos. Então, eu sempre acredito em tudo, as pessoas falam, eu acredito na fala, sempre acredito. E aí tinha reunião pedagógica. E as duas coordenadoras pedagógicas falavam, eu falava, meu Deus do céu, eu tenho que mudar, está tudo errado. Aí eu tentava mudar. Aí chegava na outra reunião, elas falavam, e eu novamente, eu tenho que mudar. Aí depois de 3 vezes, eu cheguei a uma conclusão. Eu tenho que ser um grupo com meus alunos de cada sala de aula. Eu não tenho outra coisa para fazer. E deu muito certo, aparentemente. Mas, por outro lado, isso também é neurose? Isso também é loucura? Hola, hola, hola. Ahí está. Gracias. Obrigado, Brás. No, un honor que recibir tu provocación también. Porque yo hallo que sí, pero esa es la neurosis deseable. No, ninguno de nosotros va a dejar de ser neurótico. No hay forma. Mas creo que se trata de hacer consciente la locura, ¿no? Y transformarla en algo que movilice, que motorice. Para mí el trabajo es más de observar esas locuras, observarlas, y una vez que la observo ya empiezo a modificar algo, ¿no? Un lugar cómodo en ese relato para ti hubiese sido ficar ahí en esa reunión intentando convencer a esa supervisora de mudar. Eso hubiese sido lo más neurótico todavía. Mas hubo un movimiento ahí, ¿no? Entonces yo creo que el trabajo ese, que es inspirador, todo el trabajo suyo y tuyo, de todos ustedes, es hacer consciente lo neurótico para hacer mudanzas, ¿no? Pequeñas mudanzas en el día a día. No llegar a la verdad, ¿no? Pedagógica, a la verdad de, este es el modelo o esta es la forma. Para mí eso es, creo que si hay un riesgo, que creo que lo sabemos porque la escuela tradicional es la evidencia de eso, es llegar un día a decir, yo hace 40 años hago esto y siempre dio cierto. No, ¿cuándo? Sí, es un problema. Si tú haces algo y siempre da cierto es porque algo no está funcionando bien. Falta alguna perspectiva, no estoy dejando entrar en mi conciencia, ¿no? Entonces hay algo para mí de observar y mudar, hacer consciente y hacerse responsable, porque una vez que uno lo ve, puede mudar, ¿no? Gracias.
Mais alguém? Eu quero aproveitar enquanto a gente se coloca para uma pergunta. Opa. Carolina. Isso. Mas enquanto a Carolina se prepara, eu quero dizer o seguinte: a provocação está só começando. A Helena e o German permanecerão com a gente todos os dias da Conani. E é uma provocação para conversa. Bom, boa tarde. A pergunta é mais para a Helena, mas assim está aberta os dois responderem. Tem uma coisa, eu sou professora de escola pública já há bastante tempo, e tem uma coisa que eu sempre me pergunto assim, sobre a democratização da escola e a decisão do que aprender e do que ensinar junto com as famílias e tal. E eu leio e vejo sobre as experiências que eu acho que o que eu percebo é que grande parte delas aconteceram num contexto específico ou em comunidades que são organizadas. E eu fico pensando hoje, assim, tipo, começar um processo hoje numa escola pública, no momento que a gente está vivendo um conservadorismo muito grande, um negacionismo muito grande, e que por mais que a gente questione um modelo tradicional de educação, a gente... Existe um saber do docente que está ali trabalhando na sala de aula. Então, como a gente compartilha as decisões sobre o que ensinar, por exemplo, num momento de tanto conservadorismo e negacionismo, sabe? Qual é o limite disso? Essa é a pergunta. Bom, o que eu vou te responder, eu aprendi com um monte de gente que está aqui, que pode falar muito melhor do que eu, mas... e também com uma minha breve experiência de diretora de escola. Quando tem qualquer processo de decisão e de debate, quando a gente envolve as pessoas, a tendência é ir para o lado do bom senso. Aí depois não vai concordar comigo, mas essa é a minha experiência de muitos que eu acompanho. Então, às vezes, vem de pais, por exemplo, coisas completamente estapafúrdias ou coisas assim que, né, contrárias a qualquer bom senso mesmo, e vêm muito empoderados, né? Vêm empoderados, e nesses últimos anos, com a coisa dos grupos de WhatsApp, com as câmeras, mais ainda, e intimidam os professores, intimidam os estudantes, intimidam os próprios diretores, que muitas vezes aí criam um fantasma, um monstro que é os pais. Os pais não deixam, os pais não vão querer, os pais não vão... E as experiências que eu tenho, que eu acompanho, é que se você chama todos os pais para conversar, aquela ideia estapafúrdia, ou reacionária, ou repressora, ela não vence, porque os outros, o bom senso costuma ser maioria quando você junta. Claro, se você tem uma escola que tem um projeto pedagógico que tem um sentido compartilhado, que cria espaços de conexão, de envolvimento das famílias, né? Então, nesses processos, em geral, quando vêm os outros pais, os próprios estudantes participam dessas conversas também, não são a portas fechadas, e os professores, a circulação da palavra mostra que não é a questão da diretora ou a questão do professor, é que a maioria acha que faz mais sentido os processos que a escola está liderando. Ainda estou esperando o horário da consulta. No certo sentido, não sei, Helena, se a gente não poderia dizer que isso avança quando a liderança trabalha um pouco a sua neurose. Porque se tem uma liderança que a sua neurose está muito... Aí ela vai provocar mais a neurose do outro. Não sei se eu estou... neurótico demais. Sí, sí. No, lo que iba a decir es que creo que coincide, o sea, complementa, es cómo es, no sé si la palabra es así, tú me dices, cómo es nuestro olear de ese otro, ¿no? Entonces, si ese otro conservador, nuestro olear es un fascista, ese pai, esa mai,
Nosotros ya nos sentimos superiores. Y desde ese lugar, ya el juicio, ya está la sentencia. No hay posibilidad de diálogo, de troca. Y por supuesto, es una provocación. Ni siquiera hay que falar, solamente nuestra actitud ante ese otro es denigrante, digamos, ¿no? Inhabilita. A eso me refiero, ¿no? Por ejemplo. Sé que es muy difícil, pero me parece como lo que traigo es tanto nosotros, nuestros filios, las crianzas, como todas las personas, más allá de sus decisiones, son todos crianzas feridas en el interior. Y creo que eso es lo que nos iguala a todos. Inclusive los que están pisando cabezas, ¿no? Todos son, especialmente, de hecho, diría, todos son crianzas heridas. Y si lo vemos desde ahí, nos podemos como igualar, y por lo menos hay posibilidad de troca. Y ya ahí hay una mudanza, aunque sea pequeñita. Igual, sí. Posso dar só pitaquinho? Me lembra muito a questão da consciência da incompletude, lá do Paulo Freire. A consciência da incompletude, do inacabamento. Porque tira você desse lugar. Sim. Mais uma pergunta e a gente... Olha, Carla. E a gente vai fechando esse momento aqui para a gente juntar, porque a gente volta às 19h30 e a gente vai continuar essa conversa. Eu vou dar mais uma pergunta e vou dar a palavra para cada um deles, para a gente estar encerrando, combinado? Olá. Eu faço parte de duas realidades, duas instituições. Uma é num departamento de educação infantil, na prefeitura, e o nosso departamento, ele, por 4 anos, buscou aquilo que a legislação já trazia para a mudança dos espaços. E, por muito nós ouvimos, era um absurdo tirar mesas e cadeiras do espaço da educação infantil. E, com muito aprofundamento, com muito estudo, mas por estar muito próximo e de trabalhar também muito com o coletivo das professoras, essa semana passada nós tivemos o poder da caneta, o poder hegemônico realmente questionando a nossa escrita, o nosso jeito de encaminhar o diferente. E aí nós continuamos numa batalha, onde as crianças feridas, elas, quando são adultos e têm o poder na caneta, eles tentam realmente nos colocar de castigo. E não é fácil essa caminhada. Também faço parte de uma instituição onde está deixando de uma administração muito mais paternalista para algo mais coletivo, e aí a gente vem vivendo essa experiência de decidir as coisas juntos. Então, eu quero pedir para a Helena e para o German uma boa mensagem para as minhas duas equipes, porque eu tenho uma galera lá atrás da educação infantil passando por dores e sabores, né? O sabor de receber o autoritarismo num município pequeno, mas que essa semana nós fomos salvos por ter dividido muito as nossas dores. E muitas vezes fomos cobrados. Fomos cobrados porque quando começamos com essa... Não é uma nova mudança, mas quando a gente realmente começou a ter coragem de ampliar com os colegas, e muitos dizem assim, vocês têm que ter a resposta pronta, e a gente dizia, não temos, porque nós não temos, porque nós estamos fazendo juntos. E o que a gente está vivendo, o nosso município não viveu ainda. Essa honestidade, realmente, do meu departamento de falar, das pessoas do meu departamento de falar que não tinha resposta pronta, impactava muito as pessoas que também queriam a mudança. Então, esse movimento de querer o novo,
mas também de não se perceber que você precisa sair dos lugares. E aí, Celso, realmente é muita terapia, né? Porque daí você fica num exercício do quem sou eu, o que eu quero, o que eu faço, porque vai lidar com incertezas e vai lidar com... Sempre foi assim, né? A gente começa a nadar contra a corrente, porque a corrente diz sempre foi assim. Melhor fazer do jeito que sempre foi assim, que daí a gente já sabe pelo menos onde que vai dar. E aí as coisas continuam sempre assim. Então, esse exercício realmente de buscar o novo, ele não é fácil, ele exige muito da gente, e é por isso que eu estou pedindo para vocês também um tempero de vocês, para que a gente possa continuar navegando, para que a gente possa se fortalecer, porque os dias difíceis foram esses. Obrigada. Muy difícil, porque creo que es más complejo ver los aprendizajes en el medio de la tormenta, ¿no? Es como uno aprende a navegar la tormenta y se da cuenta después, cuando ya pasó, a posteriori. En el medio de la tormenta es muy difícil, pero... Tal vez una idea que, porque yo también atravesé esas tormentas, hay el otro día hablaba esto con mis hijos, tengo 2 hijos no sé por qué estoy contando esto, pero lo cuento. Que bueno, que aprender era como expandir universos, ¿no? Entonces hablábamos del ejemplo de el bebé a punto de nacer, ¿no? Y cuando ya termina su universo de conocimiento del útero, bueno, ya necesita salir y expande su universo, y aprender es ir a otro universo nuevo, ¿no? Y hay tanto por aprender ahí y recoger de ese universo. Y en algún momento necesita ponerse de pie y expandir el universo. Y cada uno de esos movimientos es doloroso y requiere esfuerzo. Y hay una energía de resistencia, y hay, ¿no? En el parto está clara, el entorno llega a su límite y yo tengo como que romper ese límite e ir un poco más. Para mí, todas estas instancias dolorosas, digamos, o difíciles, hablan de que un proceso de aprendizaje llegó a un límite y ahora toca ir un poco más. No sé dónde, en este caso, pero sí percibir el proceso de crisis. No quiero decir crisis como oportunidad, porque me parece muy cliché, pero sí percibir estas pequeñas instancias como pequeñas transiciones hacia un universo más complejo y más amplio, donde ahora tal vez toca desarrollar un nuevo recurso, una nueva forma, una nueva energía ¿no? Que yo antes no conocía. Entonces, para mí eso es de hecho, una cosa más, que tal vez es más filosófico esto, pero cuando rompemos esa primera barrera en una crisis y miramos atrás, nos damos cuenta que era el problema, no digo ridículo, pero era un problema que desde esta perspectiva parece fácil, ¿no? Como que yo le digo como que nos desilusionamos, ¿no? Entonces, yo creo que hay algo de esperanza y de confianza en seguir para adelante, porque del otro lado va a haber un momento que van a mirar atrás y van a decir, esto, ¿no? Le encontramos la forma de salir, de abrirlo, de convertirlo en un canal de parto, si se quiere. Bom, trazendo talvez outras referências, né, que eu acho que o Germán trouxe o que é o mais importante, mas eu acho que, primeiro, em relação a quem tem o poder da caneta e está aí castigando, a gente não tem outra arma que não seja o diálogo, não com esse que nos está castigando, mas com os outros, para nos fortalecer, né?
Então, a gente tem essa é a nossa arma, conversar e trazer mais gente para nos fortalecer, os pais, os professores, os alunos, os estudantes, nessa conversa com quem tem a caneta e que está nos reprimindo, né? A gente poder ser mais forte. E a outra questão é a gente não se sentir sozinho. Então, eu acho muito importante que vocês estejam aqui nesse encontro, que a gente esteja juntos nos próximos 3 dias, que aqui tem a gente do Brasil todo, e que só representam centenas de outras pessoas que não puderam estar aqui, obviamente, nesses 3 dias. Então, não estamos sozinhos. A gente faz parte de um coletivo, inclusive de muitos outros coletivos que a gente ainda não contatou e que a gente pode se fortalecer mesmo numa escala muito maior. Eu acho que essas são as palavras que eu deixaria aí para a sua equipe. Obrigada pela pergunta. Mais do que agradecer, eu quero deixar o meu reconhecimento pela admiração que eu tenho por cada um de vocês. Obrigada por estarem aqui.